E a minha questão para você hoje é: você está pecando ou você está errando? Tem muita gente que trata o erro como se fosse um pecado. Quando eu pergunto para a pessoa, mas o que é um erro? A pessoa fala assim: o erro é aquilo que eu não posso cometer, um erro é aquilo que eu preciso parar. E aí a pessoa está ali no trabalho, por exemplo, e ela fica com medo de tomar decisões. Né? Um dono de uma empresa não sai do lugar porque ele fica ali: não posso errar, não posso errar, não posso errar. Mas eu te pergunto, é um erro ou é um pecado? Como assim? O pecado é aquilo que a gente que nos desumaniza ou que a gente desumaniza o outro. Então, por exemplo, se eu roubo, isso é pecado, porque eu estou desumanizando, eu estou tirando algo que não é meu, eu estou prejudicando a outra pessoa. Quando eu adultero, eu estou desumanizando. Quando eu faço, enfim, quando eu minto, né, isso é uma desumanização. Né? Isso é pecado. Quando eu me afasto de Deus, por exemplo, isso é uma desumanização. Eu estou deixando de viver como um ser humano que vive em conjunto, um ser humano que depende um do outro. Agora, quando eu erro, eu aprendo. Então, é muito importante que você entenda aquilo que você não deve fazer. Então, você não deve pecar, você não deve se desumanizar, você não deve desumanizar os outros, você não deve humilhar os outros, você não deve roubar, você não deve mentir, você não deve enganar, você não deve... Então, tudo isso você não deve fazer. Agora, o erro é bom que você faça. O erro te faz aprender. Então, tem muita gente, por exemplo, que não entende que você só aprende quando você erra. Quando você acerta, você não aprende. E aí você pensa, não, eu já acertei muitas vezes e aí aprendi. Então, por exemplo, quando você foi fazer aquela campanha de marketing digital e você fala assim, eu acertei e aí eu aprendi como é que faz. Só que eu te digo, você não aprendeu quando você acertou, você aprendeu quando você errou. E aí você fala assim, eu preciso mudar essa estratégia aqui. E aí você fez certo da outra vez, você aprendeu. Você aprendeu com o erro e aí só viu, depois que você acertou, você só viu que estava certo agora. Entendeu? Então você só teve um feedback. Então qual é o lance? Para de você ficar com medo de errar, para de você ficar evitando o erro. Erra rápido, ajusta rápido e bola para frente. Agora, se você está pecando, aí sim você precisa de santificação, tá? Então, a minha maior mensagem aqui: errar é humano, errar faz parte, você não está se desumanizando, você não está desumanizando os outros quando você erra, mas sim quando você peca. Você está errando ou você está pecando? Se você gostou desse vídeo, se ele faz sentido, curte aí, comenta e compartilha aí com pessoas aí que precisam dessa mensagem.